Por que você é um jogador de elo tão baixo? Porque eu sou ruim mesmo. Não, você joga xadrez errado. Você vê no peão, você traz o D, joga o esquema caro, a vida da cidade. E a vida simples? Empurra, empurra, desenvolve o cavalo, desenvolve o bispo e fica feliz. Mano, tentando preparar um jogo central, pegar o peão, sem problema. E sempre que a dama sai, você tem que buscar a dama para ele. Vida simples, cara. A dama vai para lá. A gente desenvolve mais um cavalo. Desenvolvimento é a chave para o seu sucesso. Se eu jogar o bispo aqui, fica um bispo de graça. Então, nada de dar peça de graça. Agora vamos para as táticas de cravar e ganhar material, pronto para avançar, rocar e relaxar. Mano, também posso rocar longo. Podemos fazer rock curto e então o ataque vai atacar. A pergunta vai ser: quanto mais curto, melhor. Quanto mais longo, melhor. Qual é o caminho? Enquanto estivermos focados no desenvolvimento e não na bagunça, tudo certo. Podemos até provocar a dama, mas não me importo. Vamos fazer o rock que nem um bom garoto. Se ele rocar pro lado grande, já sabemos nosso plano, que é atacar igual doido. Qualquer gatinho que socar, o outro bispo primeiro ganha a parada. Se eu capturar, ele vai querer recapturar. Não quero perder um bispo, então só subo a torre e cutuco a dama. Um bom lugar para pular num dia bom. Eu gostaria de ir aqui para capturar, abrir a casa. Mas se eu for agora, o peão cai. Então tenho que ser um pouquinho cuidadoso. Sabe, talvez trazer a última peça. Terminar nosso desenvolvimento e aí a gente vai com tudo. Deixa a gente trabalhar. A dama pensa para onde ir, então segue por trás e fica colada no bispo. Não precisa voltar à base. Isso, o plano de desenvolvimento é o caminho. Essas peças estão meio dormindo. Ele quer tirar o bispo, mas não vai dar. Ele tá tipo, vamos atacar feito doido. Faz sentido, mas nunca avançaremos os peões diante do rei, como o panda dos erros nos ensinou. Gostaria de mover o cavalinho aqui, sonhando em fazer o peão B andar. Ou eu posso ser ainda mais ousado e ir direto de B, porque mesmo que esse peão morra, acaba sendo bom pra gente, porque a gente coloca a torre na coluna B aberta e ataca. Então, sacrifício técnico de peão em troca de atividade. É isso que você faz. Mano, poke também. Não podemos ir lá agora. Vamos pular com o cavalinho como bons garotos. Procurando trocar, procurando trazer o grandão ou a torre, ou simplesmente empurrar o peão para dar o chute. Nosso cavalinho senhor bispo número 2, a torre, o biscoito, o grandão, todos prontos para a festa e para zoar o senhor Jumbo. Ele pode não ser tão grandão assim. O mano vai baraque, sem problemas nenhum. Aqui não dá para pegar, vida meio triste, vamos pôr a torre, coluna B aberta. Se eu sacrificar e der um cheque pode ser mate, mas não na B. Talvez precisemos avançar para a dama entrar na festa e finalizar. Ele não pode ir lá porque, se for, pega ali. Fazer uma jogada forte para pressionar o cavalinho é complicado. Ele pode estar preparando algo bom. Não posso ir aqui, senão ele ganha uma peça de graça. Estou preparando algo. Quais são as maneiras de entrar? Essa é a questão. Depois dali, tem a opção de virar uma mini Gotham e sacrificar a torre, mas é um pouco demais. Mano, foi pela ideia de trocar. Podemos seguir, ignorar o bispo e deixar o cavalinho morrer. Pegamos o baraque. O senhor peão tá morrendo, mas não ligamos. E aí o plano é simples. Ameaça dupla é o caminho. Sabe, tem coisas demais para finalizar. Acho que essa foi uma abordagem um pouco melhor. Estamos ignorando o garoto porque, quando alguém te intimida, a melhor coisa que você pode fazer é intimidar ele de volta. Não acho que é isso que te ensinam. Bem, a gente aprende coisas novas todo dia. Pode ter disco in the house para provocar, mas Senhor Pônei está morrendo. Não importa, a rainha é a verdadeira ameaça aqui. Se você for baraque, a gente fala cabum, bum e bum, bum, bum. Mano, tá assistindo desenho animado demais. Então, esse é o nosso problema. Forçar nunca é bom. O peixinho talvez não goste da nossa, sabe, nova abordagem do xadrez. Mas o que podemos dizer, peixe? Você nunca foi fã. Algo assim, só trocar as peças seria o caminho. Não posso voltar, pois seremos expulsos. Posso trocar, mas não queremos isso. Não posso capturar o cavalinho, mas ele está feliz. Então, digamos que o bispo vai lá. Ignoramos. Deixa a dama morrer. Foca no pirulito. Não, ele foge. Ele pega o peão. A ganância é de outro nível, tipo, o que está acontecendo no mundo do tomate? A gente só vai lá, cutuca aqui, cutuca ali, cutuca todos eles. Sim, ele pode pular para salvar, mas o bispo morre. Ele salva a peça e chora. Mano, é hora de chorar. O que a gente está fazendo? Jumbo, você já é jumbo. Para de comer ainda mais doces. Vai virar extra jumbo ou o quê? Isso foi demais.
Talvez ele tente usar um lance de bispo para barrar a entrada, mas podemos derrubar o pônei, tirar o defensor, pegar o suco e ficar felizes. Eu não sei, cara. Isso é uma tentativa de fazer a gente correr, mas tem um cheque e a gente tem proteção. Então, nem é uma ameaça de verdade. O pônei aqui faz sentido para dizer não torra a gente, mas aí a gente pode dar cheque se quiser, a gente pode capturar se quiser, a gente pode cutucar se quiser. Queremos fazer tanta coisa. Se ele pular aqui, só capturamos e dizemos que a vida é boa demais. É muito bom, não vou mentir. A gente pode dar o cheque, pedir para o garotinho se esconder atrás e dizer que estamos aprontando de novo com todo tipo de travessura. É, coisa demais. Desistir é a melhor escolha, mas ninguém desiste hoje em dia. Todo mundo joga até o fim dos tempos, então vamos jogar também. Qual é o plano? Seria bom se o cavalo viesse salvar, mas a peça está perdida. Não dá para fugir. A galinha chora. O que estamos tentando fazer mesmo? Pular para dizer, não entre, mas esse cara morre. E aí talvez a ideia seja, sim, você pode pegar esse cara, mas eu pego esse cara de volta. Então é assim que funciona. Talvez depois disso possamos fazer outro lance insano, sacrificar a dama, pedir para o bispo pegar, recuperar e então fazer a ação de xixi no cavalo. Ele vai tentar fazer algum tipo de avanço para dizer, deixa meu cavalo viver. E aí a gente vira uma mini Gotham e sacrifica a torre. Pede pro gatinho pegar, pega de volta. O gatinho vai pro canto. A gente traz a dama. Quem ele pensa que é, mano? Mano, acha que é o Ricardo. Mano, acha que ele é o próprio Ricardo. Deixa eu devorar. Isso não funciona porque temos proteção. A ideia é sacrificar a torre. Pegou, pegou dele. Se o bispo for para o canto, podemos dar um cheque e eliminá-lo. Mas será que se ele tentar fugir, acreditamos em alguma maluquice para fugir? Não acredito que entrou uma torre. O bispo e a dama também estão. Então, o que ele pode tentar é que depois do sacrifício todo estiloso da torre pelo mini Gotham do Walmart, é ir para lá, dizendo que não tem cheque aqui, e o rei está, de alguma forma, respirando, de alguma forma. Mas a gente pode simplesmente dar o cheque por aqui ou entrar por esse lado tentando avançar. Então, os exercícios de respiração não estão funcionando. Arruma uma nova tecnologia de meditação. Então vai lá e deixa eu te dar um soco na cara. Vai lá, tentando correr. Quero dar cheque desse lado para forçar desse jeito. Ele achou o caminho que esqueci que dava para ir direto e não tem mate aqui. Meio burro da nossa parte. A gente é meio burro. Tecnicamente estamos com a troca a menos, mas acreditamos no ataque. Então, colocar a dama em algum lugar por aqui para ameaçar o meio é uma ideia, mas ele tá meio de boa. Vou só colocar a torre aqui para tentar uma cravada. Empurra e fala para empurrar mesmo? Talvez você tenha se empolgado um pouco demais aqui. Após o sacrifício, ele captura e empurra. Talvez devêssemos ser mais cautelosos e jogar a dama aqui, buscar um cheque ou capturar um peão com o cavalo. Às vezes nos empolgamos querendo ser um mini Gotham. Mas agora precisa consolidar. O rei vai tentar fugir. Senhor Peão está morrendo. Posso simplesmente ignorar isso. Essa é a melhor parte. Tipo, ele vai perder tempo. Podemos trazer a torre. O bispo foge. Esse bispo é problemático e o cavalinho não participa da festa. Gosto da ideia de ir lá ameaçar o centro. Mas ele chega a tempo de ir lá e sai bem na hora, e eu não posso ir lá para cobrir essa saída. Esse é o verdadeiro problema. Então digamos que avançamos, ele faz a jogada boba, avançamos, ele sai, avançamos de novo. A torre não está na hora de dizer não para o grandão pra gente. Tudo roto que a gente queria era uma dama, mas não vai ter dama pra gente. Cavalinho é tão burro. Torre tem uma ideia parecida de que depois disso eu posso dar o cheque, mas ele tá tão de boa, cara. Ele tá tão de boa. Vamos só salvar o peão porque eu não quero que Senhor Peão morra. Ele é quem vai nos levar para a Terra da Glória. Algo assim faz sentido. Se ele tomar, fica dobrado, mas eu não ligo. O que eu realmente me importo é de, alguma forma, dar um cheque nele quando ele sair, porque ele meio que está respirando. Ok, ele está indo pelo ângulo do peão. Não é um bom ângulo. Eu gosto da torre aqui só para cutucar. E então a gente diz, sim, se você pegar esse peão, temos D5 para dar uns cheques. Digamos que ele coma, eu dou o cheque, ele vai para lá. A gente vai para aquela maluquice de cravar e ganhar material. Ele acha que pode avançar. Isso é arriscado. Ele vai arriscar tudo. Quero avançar, deixar o peão morrer e avançar mais. Mas, se avanço, ele captura e não é mate. Há um cheque, mas ele escapa. Esse não pode ser o caminho. Eu quero entrar, mas não. Eu gosto da ideia boba de levar a dama para algum lugar, tipo ali, digamos que eu crave e ganhe. Um pouco idiota, para ser sincero.
O avanço é interessante. Deixa o peão morrer, desliza a dama e ameaça. Ele recua e fazemos o sacrifício duplo das torres. Mano, falando sério, ele tem mesmo ou não? Ele não tem. Talvez eu só avance e vá com mais calma, porque depois que ele captura, eu gosto da ideia de entrar. Mas o problema desse avanço é que ele pode avançar de novo e a gente não consegue a entrada que está procurando. Veja, o senhor cavalinho quer pular, mas não está conseguindo. Ele não é campeão do pulo, e o bispo está bloqueado pelo canhão. Sim, podemos recuar, seguir com o nosso dia, ir mais devagar. Espera, eu pressiono, faço algum tipo de jogada de dama aqui. Deixo o cavalinho morrer. Pego o bispo. Parece lento. Parece realmente lento. Cara, esse aqui parece interessante, mas o peão morre e a gente não tem o avanço. A gente só quer avançar toda vez, mas ele é só muito escorregadio. Vamos avançar para salvar o peão, sem entrada da torre. Se ele capturar, o cavalo entra em jogo, mas é provável que ele avance ou ignore. Se capturar, recuperamos e ele se mantém bem. Passe, está correndo, só estamos trocando para baixo, o rei está fraco, o jumbo não é tão chumbo assim afinal. Talvez a gente tenha exagerado um pouco com esse mini sacrifício estilo Gotham Brooks, mas temos tempo, temos confiança, temos o ataque. Sabe o que dizem? Atacar é a melhor defesa. Por que defender se pode só socar o bebê e fugir? Nossa! Quero muito entrar de algum jeito, mas esse é o verdadeiro problema da vida. Não importa. Não importa, ele está pensando porque defender é uma tarefa muito mais complicada do que atacar. Sabe, é na defesa que você passa mais tempo do que atacando. Porque ao atacar você só lança, enquanto ele precisa pegar, equilibrar e fazer todo o trabalho difícil. Você só está lançando, lança a peça, sacrifica a torre, sacrifica o bispo. Só continua sacrificando e fala, eu posso ser alto, mas você nem é alto. Mano, tenta fazer comédia no xadrez. O que a gente tá fazendo? O xadrez não tá xadrezeando, então talvez a comédia venha. Não sei. Então, pega o peão. Quero muito avançar algum peão bobo. Avança quando a dama e a torre saírem. Não tem problema na última fileira. Vamos comer. A torre cobre a segunda fileira. Quero saltar, mas não vai rolar. Ele pode armar uma armadilha de iniciante para trocar. Ness nunca vai sair de mim. Vamos avançar com segurança. Quero pegar, mas não dá. Posso saltar aqui, mas não adianta. Posso avançar, mas nada muda. Gosto da dama aqui para tentar um duplo ataque. Cravo isso, cutuco aquilo e de novo. Quero sacrificar outra torre porque uma nunca é suficiente. Você quer trocar as damas? Não sou fã de troca de damas, então deixa eu só dizer não. Quero pegar um peão, e se você esquecer, quero pegar isso porque eu cravo isso naquilo. Ataque sorrateiro, bem sorrateiro. Você achou que eu recuei, mas sabe o que o leão faz ou o tigre faz? Ele dá 2 passos para trás para poder avançar e pular. Assistimos documentários demais, então sacrificamos a torre. Eu não sei porquê. Ele captura, a gente avança o peão, ele captura, a dama entra, ele vai para lá, tem um cheque, ele vai para algum lugar e deve ter um mate em algum lugar. Ou podemos pegar o peão e dizer que a vida não está ruim. Cutuca a torre vai ficar de boa em algum lugar e aí a gente captura. Será que é assim? É assim mesmo, então nada de sacrificar a torre porque estamos cacarejando como uma galinha. Quando a torre for a algum lugar, pegamos aqui, já que você não pode por causa da cravada. Percebi que meu cérebro só voltou a funcionar após 67 dias de férias. Se a torre for para qualquer lugar, eu posso simplesmente pegar por aqui, porque esse não é o caminho, porque esse é o caminho. A torre aqui é essencial para evitar que isso dê errado. E o bispo está desmoronando? A gente até tem a ideia boba de ir lá, ataque duplo e simplesmente levar a glória para casa. Só mantenha o básico. Pegue a peça e corra. Então essa é a maneira de evitar isso. Mas aí, se você for lá, será que estamos preparando algo ainda mais insano? Que é entrar e a gente vence. Tipo, esquece a torre. Foca no pirulito. Sem entrada pra gente. Pegue a torre. Posso pular. A rainha vai embora, a gente pega ela. Ela deve chorar no canto e dizemos que te distraímos. Gosto da ideia de sacrificar e pedir para a criança pegar. E aí a gente pega essa peça dando um cheque. Assim, ele não tem tempo, ele tem que ir lá para se defender. Aí a gente dá mais um cheque. Não é isso que você deveria fazer.
Mas, se você não está se divertindo, então o que está fazendo? Não pode bloquear, nem ir ali, nem a lugar nenhum. Essa é a única escolha. E nós vamos te cutucar porque eu gosto de te cutucar. E aí você tem que ir ali por motivos defensivos. Mas a torre entra mesmo assim. A torre morre. O gatinho chora. Esse é um jogo insanamente insano. Absolutamente. Travessuras. Não dá bloquear com o novato grandalhão. Cocos tristes. Sem tempo para esmagar, tempo é dinheiro. Nada de mel para você. Acho que estragamos. Esse cheque está melhor? Aquele cheque está melhor. Eis a questão. Esse cheque pode ir ali. A gente pega. Não faz diferença. A torre vai morrer. Não dá para bloquear. O rei a gente pega e salva. Com esse cheque vejo que você cutuca o grandalhão. De certa forma, isso é melhor. Se você jogar aqui, posso pegar a dama e depois a torre. Temos várias opções. A gente está como uma criança presa dentro de uma loja de chocolates ou numa fábrica de brinquedos por aí. A gente pode comer todos os chocolates que quiser, mas não consegue decidir qual chocolate quer comer primeiro. Esse aqui, aquele ali, ou então, sabe, só sentar ali e sabe, inspirar, expirar, sentir todos os aromas dos doces e pensar: ah, essa é a vida, cara. Hora de analisar a partida e deixar o Fish zoar a gente porque exageramos um pouco. Podemos conseguir uma jogada brilhante, isso 2 jogadas brilhantes, então não exageramos tanto assim. Mano, ficou com o controle do centro e ficou feliz. Não fomos tão ruins porque estávamos zoando o garotinho. Faz sentido. Jumbo, sabe? O nome já diz tudo. Preparamos a ideia B, exageramos um pouco e agora estamos indo bem. Rainha Barba era novato e ruim. Como disse, essa peça era de graça. Ele esqueceu e agora ficamos malucos. Rainha aqui mandando bem. Sacrifício é o caminho. PX é o caminho. Agora, se o melhor jeito era só ir lá, atacar, dar uma acalmada. Por que você quer ser Gotham? Você leva um tomate na cara. Nem sabe ferver água. Quanto mais fazer sopa de tomate. E aí, tudo bem se você só colocar a torre aqui. Não é o fim do mundo. Fizemos besteira, mas D5 não foi tão ruim. Fazemos a cobertura básica e pressionamos o peão. Foi sugerido um sacrifício técnico de peão com a ideia de dar cheque, entrar e tudo mais. Mas só pegamos o peão e posicionamos bem. Outro sacrifício brilhante porque só queremos farmar jogadas brilhantes. Esse é o caminho. E as brancas, copiamos nosso dever de casa? Claro, copie seu próprio dever de casa. Ele pode jogar Carol. Sim, você pode avançar, pular com o cavalo ou tentar um gambito alienígena. Mas esse é o setup de ouro que funciona contra a siciliana, pirque, francesa, Carol, todo tipo de coisa. Não é para adiantar o peão de cedo, mas sim agir. Assim finaliza com o bispo, salta com o cavalo e faz o roque. Um setup de ouro contra toda e qualquer abertura do lado das pretas. Você pode capturar e dobrar os peões, mas vamos com calma. O foco é fianquetar e depois fazer o roque. Mantendo sua vida o mais simples possível. Se é simples, não quer dizer que seja chato. Só significa que você sabe o que está fazendo. Você só precisa acreditar em si mesmo. Então, empurre, coloca o bispo ali, o cavalo em algum lugar por aqui. Roque, o desenvolvimento está completo. Ah, o cara está tentando copiar meu dever de casa e colocar o bispo ali. Garoto copiador, ele sabia que nossa vida era melhor, então agora tenta copiar. Alguma dama aqui tentando trocar após o avanço. Não é o fim do mundo, mas irrita. Deixa eu rocar. É, está acontecendo. Depois da dama aqui, nem consigo incomodar contra o avanço. Talvez eu devesse jogar o peão de D e tomar o centro. Tomar o centro direitinho permite capturar. Tem uma cravada. Não ganhamos, mas colocamos o bispo em jogo. Captura, recaptura, dama aqui. Você faz o roque. Você está feliz por copiar minha lição de matemática. Não fico triste, pois já tirei nota máxima na prova. Então, não ligamos para isso. Mas a gente vai colocar a dama ali. Torre em algum lugar na coluna D ou E. Tentar quebrar o centro. Coloca um cavalinho aqui e fala: deixa eu cozinhar. Beleza, isso parece ruim porque ele não fez o roque. Se minha torre conseguir entrar e agir, talvez a gente consiga algo. Trocar não muda nada, a torre recaptura. Se você capturar, também posso recapturar. Queria ir ali, mas é hora de fazer o roque. Gosto da ideia de ir lá achando que vou capturar e ganhar um peão, mas é mesmo algo bobo. Mas, às vezes, o bobo não é tão bobo assim. Truque simples pra gente. Derrube o cavalo, você pega de volta, a gente ganha o peão. E um peão é tudo que você precisa para ganhar o jogo. Então digamos que ele faça o roque, ele vai vacilar. Ele pode ir ali para se defender porque avançar já não adianta mais.
Ele falou do peão. Aí a gente vai para a ação PP porque você não fez o rock. Um lance lento demais, sem rocar, pode colocar ele em apuros. Tipo, por que ele avançou isso? Era só ele ter seguido e estaria de boa. Agora é pressão. A pressão tá no Mr. William. Rainha, aqui, mais uma cravada. É complicado aqui, é complicado aqui. Talvez seja melhor fazer o rock. Digo sim, você perde isso e perde o peão. Mas, no final, você fica com o par de bispos. Isso é uma grande afirmação. Ok, ele vai ali para se defender. Não posso capturar porque está protegido. A gente quer cravar e ganhar. Aquela seta foi estranha. Se você fizer o rock, o cavalinho morre. Colocar o cavalinho aqui não resolve, pois podemos avançar, expulsar e ganhar. Como você salva ele? Usando sua rainha? Isso é bom, mas os grandalhões são inúteis. Podemos devorar isso e pegar esse peão. Tem outro problema, colocar o F para cravar e vencer. Vá lá, dê tchau pro cavalinho e pegue o baraque. Nem preciso jogar o F, posso capturar assim. Ataque duplo, peço para você capturar, dou o cheque e ganho a torre no canto. Quem diria que só porque você não rocou, atrasando só um lance você vacila? Ok, ele bolou uma ideia interessante que passou completamente despercebida por mim, que é rocar grande. Eu focava só nas coisas pequenas da vida. A ideia é que se eu capturar, a gente faz toda a troca de peças. Você recupera esse cavalo e ele não fica com uma peça a menos. Interessante, muito interessante. Eu deixei passar, não vou mentir. Então, vamos voltar. Eu posso pegar. Não precisamos do peão porque ele está protegido. Quero fazer o cravamento, mas não temos o cravamento porque não temos proteção de novo pra gente. Eu posso pular com o cavalinho, mas aí não conseguimos nada. Então, captura, recaptura, recaptura. Trocar tudo faz algum sentido, porque o nosso bispo vai continuar ativo. Nossa torre pode chegar à 7ª fileira e nosso cavalinho não é o mais burro. Não acho que consigamos o melhor de todos. Melhor começo possível. Ele de alguma forma encontrou um bom recurso defensivo, então parabéns pra ele. Nem sempre dá pra ganhar, gosto da ideia de dar o cheque. Mas ele só vai pro canto, né? Tipo, eu quero dar mais um cheque no canto, mas eu dou cheque, o bispo vai aqui, a gente ataca, o bispo captura de volta. Chegamos à 7ª fileira, gosto dessa ideia. Vamos dar o cheque, como não há torre, realmente podemos chegar lá. Estamos sonhando. O rei vai para lá, depois damos o cheque e ganhamos o peão de graça, mas só após o ataque. Mas tem que se esconder. Adeus para a senhora dama, tem que recapturar. A gente chega na 7ª fileira, não tem torre para cobrir, e se ele tiver que se salvar desse jeito, é meio deprimente. Ele pode contra-atacar, mas a gente come essa. Ele pega outra e nossas torres participam também. Viu? Não nos precipitamos. Só porque vimos a dama, não saímos correndo para atacar. Você não precisa. Você não precisa. Beleza, a 7ª é o caminho. O cavalo pode pular aqui, mas não tem nada. Avançar é uma escolha para deixá-lo ativo, mas isso não é mais o foco. Isso também não é o foco. É a ideia de cutucar. A torre aqui salva o peão, então não está nos dando nenhuma vantagem agora. Mas o que eu realmente quero é que o outro cara entre no jogo, mas não tem nenhum cheque aqui. Se ele salva o peão, coloco a torre aqui. Você pode avançar e pensar, a vida não está ruim, quero dobrar as torres, mas não consigo. Quero voltar e cutucar todos. Mas, se eu tentar cutucar um pouco, ele nunca vai avançar. Além disso, se eu for lá, a torre pode voltar e dizer que perdi o controle da casa. É uma vida meio doida. Esse deve ser o caminho, mesmo que pareça passivo ou duvidoso. Talvez eu só dobre aqui. Ah, ele deixou o peão morrer. Não sei o que ele está aprontando. Ele está tentando alguma coisa na última fileira, mas está protegido. Além disso, essa casa meio que não está aberta, então estou um pouco confuso. Eu vejo o peão e meu cérebro burro vai lá e pega. Então, obrigado por isso. Talvez ele avance e diga, mate na última fileira vindo aí, bispo. Não sei, vou olhar aqui e tentar dobrar, ele vai para a 7ª. Acho que ele realmente não queria ser passivo e defender como um... eu não sei. Porco-espinho, eu não sei qual é o animal passivo. Avança, talvez ele diga que há compensação, já que as torres estão dobradas. A peça parece bem ativa. Após uma jogada boba dessas, ele pode ir para a 7ª. Pulou com o cavalo para atacar. Não faço ideia de onde ele vai, mas ao menos salva o peão. Então é isso. Gosto da ideia de voltar e dizer que você nunca vai avançar.
Se você for para a sétima, não me importo com a troca, pois já peguei o peão e não preciso de mais nada. Se quiser trocar, fico feliz em apertar sua mão. Só apertar a mão e fechar o acordo. Avançar é de graça. Se você for para a sétima, eu vou dobrar. Sim, você pode até ganhar esse peão, mas se eu realmente conseguir isso, eu fico mais do que feliz. Ele nunca teve cheque, mesmo sacrificando a torre, ainda é demais. Talvez ele esteja aprontando. Vou lá e posso sacrificar a torre. Se eu voltar, tenho uma certa ideia de cravada. Mas ele precisa capturar e aí não vai ficar conectado. Então ele está numa posição difícil para pegar o material. Talvez você precise olhar aqui. Ele dá um cheque. Se eu voltar, há uma cravada. Não é tão simples. Não é tão simples. Ele esteve aqui, quer fazer trocas e percebeu o perigo. Eu estava feliz em trocar. Posso dar o cheque, mas isso não muda nada. Trocar é bom, por isso não me importo de fazer. Quero avançar, mas o cavalinho está parado e não ganhamos mais o peão. Se era para fazer isso, devia ter sido antes. Gosto da ideia de cutucar o peão ali, mas é fácil de defender. Não está fazendo muita coisa. Torre aqui para trocar e deixar tudo mais simples também é legal. Então, o que fazer? Como é que dá para fazer isso? Só quero chutar o cavalo. Por que ele é tão ativo? Também gosto da ideia de dar cheque. Cheque faz o rei andar, avança e talvez cutuca por ali. Vamos meio que dar cheque. Ele simplesmente nunca tem cheque aqui, então não precisamos nos preocupar com a nossa retaguarda, nem assim. Isso parece meio bobo, porque não só podemos simplesmente sacrificar, pegar e depois ir para uma sequência simples de trocas. Há um peão de graça, o que é bom. Ou existe uma cravada, mas acho que ele pode voltar e defender. Não vejo como explorar. Vamos pegar o peão e ficar de boa. Acho que é isso. Só pegar o peão e ficar de boa. Não sei o que ele está aprontando de verdade. Cheque, cheque. Se ele colocar a torre aqui, podemos armar um bispo aqui para bispo ali e ganhar numa cravada. Mas é um pouco lento, pois ele pode saltar e nos incomodar. Agora estamos com 2 peões a mais e felizes. Felicidade pra gente. Talvez depois da torre aqui, a gente faça uns saltos insanos de cavalo para cobrir todas as saídas. E aí nunca tem problema de 8ª fileira. Isso aqui tá preso. Se você pegar, vou para uma ideia de cravada, mas não sei se é tão boa. Prefiro a outra ideia de cravada. Um deles deve funcionar. Tem ação demais de peão em volta do bispo. E o rei tá sozinho. Então a gente pode fazer umas maldades. Isso é bom porque não podemos pular, senão ele ganha. É uma troca. Sem capturas aqui. É isso, só quero voltar e salvar o peão. Não pode ser tão ruim. Se eu tiver tempo, vou tentar a cravada. Será que ele pode fazer uma contra-cravada na gente? Na verdade, não, mas ele pode tentar. Ok, ele fugiu porque estava com medo de alguma coisa. Só volta lá e relaxa. Tem umas coisas estranhas na última fileira. Vamos só avançar aqui ou pegar um peão. Pega um peão e vai para o jogo. Quero forçar troca de torres, mas não sei como. Gosto da ideia de ir ali. Vamos simplificar. Se você vier aqui, eu entro. Se você der cheque, eu saio andando. E se der outro cheque, eu só continuo andando. Não sei, parece um pouco passivo. Provavelmente qualquer coisa vence, já que temos 2 peões a mais. Mas cautela é fundamental. Vamos avançar o peão e dizer que estamos tranquilos. Não, não vamos fazer isso. Por que é tão difícil ganhar um jogo que já está ganho? Posso arriscar e fazer uma besteira? Tipo, dar um cheque, pedir para o garotinho andar para algum lugar, pegar mais um peão e dizer que vocês não podem fazer nada contra a gente. Quero dizer, isso é um ditado razoável. Por que a gente não pega o doce do estranho? Só pega o doce do estranho e sai correndo. Não há cheque-mate aqui, nem como ele capturar um peão ali. Quando eu pegar esse aqui, ele nem pode ir ali. O que o mano faz? Vai bloquear com a torre, querer trocar peças e vacilar com o peão de novo. Cara, quem inventou esse papo de perigo de estranhos? Não tem isso de perigo de estranhos. Pega o doce e só corre. Você só precisa ser mais rápido que o estranho. É só isso que você tem que fazer. Ideia de pedir para recuar e depois tomar um mate na última fileira. Ele está aprontando. Não sei se ele sabe cozinhar, então a gente vai lá. Ele coloca o bispo lá. Nem existe isso, nem existe isso. Você nem consegue empurrar para lá. Tem um cheque, a gente sai andando. Não pode dar cheque, a gente pode largar tudo e correr. É demais. Muito, muito demais para o Sr. William. 3 peões no nosso cofrinho.
Agora só precisamos trocar a torre, pois é a única peça ativa do nosso bobão. Assim que a gente se livrar dessas torres, a vida vai ficar muito, muito mais doce. Mais doce, a mais doce de todas. Eu gosto porque nos ajuda a lá fazer uma dama, mas eu não sei, cara. Ele ainda acredita em si mesmo, o que é uma boa qualidade de se ter. Acredite em si mesmo. Isso não faz absolutamente nada. Ele não pode, sabe? Não tem nenhum peão aqui, então ele não pode se esconder atrás dele nem nada disso. Quero pegar isso, mas não é tão simples. Ele tá fazendo o dele, vamos fazer o nosso também. Uhum. Posso cravar, mas ele não vai ganhar essa peça. A gente pode simplesmente sacrificar e ganhar. Por exemplo, se eu for aqui, ele faz algum lance de rei e a gente sacrifica a torre. Mas por quê? Quero ir ali. O mano vai para algum lugar. Posso dar o cheque. Ele fica de boa por aqui. Não tem como desviar disso. Podemos sacrificar de novo só pela zoeira. Depois pegar um peão e acabar com peões demais. Não é má ideia ir aqui, sacrificar e pegar esse peão. No fim ficamos com 4 peões e um bispo. Mas o que ele realmente está fazendo? Vamos supor que eu ignore isso. Ele vai lá. A ideia dele é dar o cheque e dar o mate. Posso F e falar para não ser, mas ele pode cutucar, né? É algum plano bem maligno que ele tá armando. Muito maligno. Não sou fã. E a gente nunca pode bloquear aqui porque depois do cheque sempre tem uma tática de cravada ganhando peça. Então, cara, mano, tá fazendo a gente suar para conseguir a vitória. Nada legal mesmo. E a torre nunca mais volta. Que tristeza. Bora, eu vou ali. Ele vai em algum lugar. A gente dá cheque. O bispo sai fora. Como a gente faz isso? Quer dizer, eu posso fazer algum tipo de sacrifício bobo de peão para abrir caminho para o rei fugir. Mas por quê? A gente ouve o Blunder Panda e diz que isso é simplificar. Ficamos com muitas peças e ele não sobrevive a isso. Às vezes você tem que ouvir o panda. Coloca o bispo ali, eu vou dar o cheque, sacrifício, pega mais um peão. E fazendo isso vamos ter 1, 2, 3 e 4. Isso é muito mais do que eu consigo contar. Eu acho que isso é ruim porque eu achei que esse era o caminho. Podemos dar o cheque e ir ali, de forma simples. Será que podemos pedir para o gatinho ir para um lugar triste e ganhar a peça? Ou pedir para ele ir ali e depois para o C? Porque, de novo, se ele pegar, ganha aquelas. Mas o que o gatinho vai fazer? Talvez ele vá ali tentar proteger. A gente vai pro B, toma, o bispo volta. Complicação desnecessária demais da nossa parte. Quer mesmo ser garoto estiloso e comprar depois do F. Pelo menos após o cheque não tem mate. Acho que a gente pode sair correndo. Tão desnecessário. Ah, tchau pro bispão, tchau para o espremedor suculento. Abandonar é o caminho. Hora de analisar esse setup idiota que nos deu a glória por sermos idiotas. Faz sentido. Esse setup não vai para o D, mas para o pequeno D, com a intenção de alimentar o bispo dele e você fica tranquilo. O único erro que ele cometeu que eu nem tenho certeza, é um erro empurrar isso. A gente toma e pônei B5 foi sugerido para explorar essa cravada. Escolha interessante. A gente pula desse jeito. De novo pônei DB5 para explorar essa cravada, cutucar isso. E foi assim que a torre foi meio falsa. Sim, essa troca é boa, uma moedinha. Devíamos fazer uma pausa para sacrificar. Se ele está indo bem, achei que, depois disso, o 7º céu estava bom. Mas, se ele vai torre aqui, fica com um peão a mais e tranquilo. Ele vacilou porque, depois que peguei o peão, a vida melhorou. Estávamos tranquilos, não encontramos os melhores lances, ficamos ocupados pegando doces por aí, já que diabetes é bom. Isso foi desnecessário. Tipo, depois disso a gente podia sacrificar, podia mandar ver, podia colocar o rei aqui, mas a gente queria mesmo era ser fã do Gotham. Até isso ganha, a gente tem 1 trilhão de peões. Ele vacilou e perdeu a caixinha de suco. Vamos para mais uma, e 4 é o caminho. O último bispo jogou a Karukan. O que o senhor Se é Blood está aprontando? Ele está pensando, caro, copie sua lição de casa. Siciliana, copie a mesma lição. Francesa, você pode fazer a mesma lição de casa, mas se ele jogar I5, ok, então o mesmo negócio funciona em sequência? Uhum. Eles querem trazer o DRD, entrar em alguma teoria de ponta que o maldito homem. Estamos soando um pouco malignos. Sabe, mas tudo bem, o lance é jogar simples. Peça para o bispo avançar sem problema. Só queremos avançar aqui, colocar o bispo ali. Dessa vez vamos ferrar com isso porque queremos pular com o cavalinho aqui, já que a casa já está coberta. Então improvise um pouco.
Não pode capturar com o peão, mas pode com o bispo. Sem problema, esse peão ficará fraco. Se capturar, voltamos com salto. Olha o cavalinho de boa, outro cavalinho entrando. Estamos prestes a fazer o roque, colocar o peão em algum lugar aqui, me esconder atrás dos meus ursinhos de pelúcia favoritos, e aí os cavalinhos ficam felizes. Se quiser capturar, a gente captura de volta. O mano volta. Não era pra ser. Não avanço rápido porque ele pode pular com a peça. O mano tá fazendo uma proteção. O senhor peão tava morrendo. Será que a gente podia ter capturado? Quer dizer, se a gente tivesse capturado, sim, tinha uma dama aqui. Talvez a gente conseguisse sair dessa, mas não focamos muito nisso. Então quero atacar, chutar o cavalinho e ir com tudo. Essas coisas. Não posso pular aqui. Seria só uma troca. Nada de especial ou chique acontecendo. Talvez só colocar a dama aqui, relaxar e dizer que a vida não está nada mal e a gente avança num dia bom. Não precisa apressar nada, posso colocar a dama aqui com uma ideia parecida. As duas ideias são bem boas. Eu não tinha certeza de onde colocar a grandona. Cheio de opções. As torres estão conectadas. Quero colocar uma aqui, outra ali, dobrar e abrir a coluna F para atacar. Essa é a vantagem de forçar a captura. Nossas torres estão posicionadas. Cada peça está pronta para entrar e atacar. Se ele pular, vamos trocar porque o ataque está chegando, cara. É só uma questão de tempo. Então, torre aqui. Talvez movamos um cavalo para cá, outro para lá, pressionando em vários pontos. Ele tenta algo na coluna C, mas ignoramos. Ok, ele está cutucando a gente, mas a gente pode simplesmente expulsar o cavalo. Então, não tenho certeza do que exatamente esse cavalo queria. Ele queria ir para lá. Agora vamos dar uma pressionada. Tá, foco. Quero avançar, expulsar o cavalo. Não pode ir para cá, não pode ir para cá, não pode ir para cá, não pode ir para cá. Espera, ele está simplesmente preso. Desde quando? Desde o começo dos tempos? Desde o começo dos tempos a gente empurra e ele sempre esteve preso. Ok, tinha um peão aqui, então não dava para empurrar. Mas, desde que ele avançou, ele estava quase morto. Esse cavalo ficou preso por quê? Tipo, 5 lances. Senhor cavalo, você estava morrendo, você estava chorando, ninguém ouviu você chorar, nem a gente era para ser o bonzinho. Quando a gente ouvir você chorar, a gente pode pegar um sorvete para você, e aí a gente pode comer. Não é para te deixar feliz só para comer sorvete na sua frente, é por isso que não estamos te dando o sorvete. Mano, ele achou que o sorvete era para ele, não era mesmo. Então, é só um cavalinho morto. Eu nem sei o que dizer. A captura com a torre nem existe. Sim, é um jogo meio estranho. Sim, ele sacrifica por algum tipo de compensação. Faz sentido. Eu quero atacar, mas não de verdade. Eu quero pular, deixar o peão morrer e dizer: sim, o peão vai morrer, mas a gente fica com algum ataque. Eu quero pular aqui. Outro peão está morrendo. O que está acontecendo? Nem todos podem ser salvos. Um morre. O bispo chora, a dama quer ir à festa, mas o peãozinho está lá. Um peão para segurar a fortaleza porque o peão F e o H estão tipo, eu quero férias de verão. Então eles largaram o trabalho. Um está fazendo o trabalho de 50 peões. Salva a torre, perde o cavalinho. Salva o cavalinho, perde a torre. Os dois são ruins, tudo é ruim. E o garoto fica meio triste. Ok, perdi o cavalinho. Ok, ele está pegando o peão. Ele está procurando a compensação. Vou trazer o bispo de volta e cutucar esse peão para ver se talvez consigo jogar um lance sem sentido seguindo esse caminho. Ataque duplo, triplo nesse peão. Ataque simples na torre. Beleza, ele tá indo para isso para parecer maluco. Será que eu consigo ser ainda mais maluco? O peão simplesmente cai. Outro peão. O cavalo morre e a gente fala cabum, mas não acontece nada. Posso pular aqui para atacar a torre e ganhar um peão. Um jeito simplista de ver a vida. Quer sacrificar a dama, trazer a torre, mas não. Talvez sacrificar a torre e trazer a dama. Mesmo assim, não. Temos peças demais. Aqui tá tranquilo. Isso tá chegando. Na verdade, não. Onde vai a torre? Aqui? Se eu capturar o peão, há um cheque para recuperar a dama. Então, não é o fim do mundo. Isso é ruim. Eu pensei que se ele recuasse, eu pegava um peão. Ele consegue dar o cheque, ganha a dama. E é tipo, eu ganho uma dama, você ganha uma dama. Todo mundo fica feliz, mas é tão louco. Eu posso dar o cheque, pedir pro bispo pegar e depois entrar com o cavalinho e dizer que você tem que ir pro canto porque a discoteca tá na área e a gente ganha a dama.
Não só a dama, mas todos os nuggets de frango e tudo mais. Quando esse peão cair, a discoteca enlouquece. Ele tá deixando a torre cair, mas será que eu quero? Assim é fácil capturar a torre e relaxar. Mas o que eu realmente quero é pegar esse peão. O problema dessa ideia é que ele pode dar cheque, pegar, pegar. A gente fica um pouco na desvantagem. Eu posso mandar umas jogadas insanas. Se eu não sei. Cheque, idiota. Ah, deixa eu cozinhar. Pegamos o peão, perdemos o grandão. Esse é o caminho porque ele não pode capturar ali, tá protegido. Se ele for para o canto, fritamos o frango. Mas e se ele capturar por esse lado? Essa é a questão. Após toda essa firula, um cheque simples até parece bom, mas o problema é que ele pode ir para o canto, ficar de boa e não tem mate. Por isso queria algo mais elaborado, mas esqueci que você podia capturar. Sim, eu poderia recapturar e talvez vencer de forma lenta e constante. É só capturar a torre, né? Não inventa moda. Por que você quer sacrificar a dama à toa? Você não tem motivo para isso. Ainda assim quer fazer? Você ainda quer fazer isso. Então, se eu fizer um passo ousado, o cheque está lá. A gente perde o negócio. A gente realmente tem. A gente realmente tem o quê? A gente realmente tem um cheque idiota. O problema é este. Esse é o problema. E aí a gente não tem o cheque de cavalo. Esse é o único problema. Se ele tivesse menos problemas, a vida seria melhor. O bom é que isso não é cheque, o que é positivo. E talvez eu possa simplesmente capturar o peão, relaxar e dizer que vamos cozinhar isso devagar, bem devagar. Então vamos tentar ser ousados. Beleza, senhora dama morre. Nosso plano é dar o cheque desse jeito. Simples. Se você vier aqui, é mate. Você tem que capturar aqui. Eu simplesmente capturo de volta. Ele pode contra-sacrificar a dama, mas ainda temos muitas peças a mais. Após cheque, captura, captura e captura. Qual a ameaça real se ele tomar o peão? Boa pergunta, pois posso dar cheque, ir para lá, dar cheque e obrigar ele a ir para lá, mas não vejo o mate. O que é um pouco problemático. Sempre problemático. Se eu der cheque, o bispo só fica de boa. Então vai lá. Quero dizer, eu posso simplesmente ir direto ao ponto, né? O cara tá realmente tentando ser todo estiloso. Isso foi desnecessário. Tomar e tomar era um jeito fácil de garantir 1 milhão de peças a mais. Estamos tentando fazer vídeos para o UT e nos divertir. Se ele for ali, é mate. Meio anticlimático para o fim do jogo. Não vou mentir. Eu não queria que o jogo terminasse assim. Vamos perguntar ao peixinho o que houve. Ganhamos 1 bilhão, isso é bom, mas fizemos lances demais. Estamos felizes em fazer isso e rocar. O peixinho prefere as pretas, mas não é o caminho. Dama aqui e tudo tranquilo. Fomos lá e com E5 o cavalo ficou preso por muito tempo. E então finalmente vimos isso aqui. Pegamos o cavalinho. A vida é ótima. O que está acontecendo agora? Tudo está dando certo. Poderíamos sacrificar agora. Pulamos. E qual o caminho? O mais simples é capturar. Quão ruim seria jogar a torre aqui? Só mais 8. Ele dá cheque, capturamos, ele captura. O cavalo em F6 é mate em 8, enquanto aqui é mate em 7. Jogamos como campeões. Esse é o caminho. E se ele capturar o peão? Planejamos capturar aqui, mas não é o ideal, pois você pode contra-sacrificar a dama e ainda vencemos. O melhor é dar o cheque assim, pedir para o bispo capturar aqui e o cavalinho faz o mate. Se ele for para lá de novo, né, o cavalinho é mate. Que táticas são essas? O melhor seria sacrificar. Teríamos capturado a dama e ganhado devagar. Mas é isso.